Semana passada nós fizemos um breve panorama do capítulo 1. Hoje nós queremos ser um pouco mais profundo, um pouco mais específico neste capítulo 1 de Tessalonicenses. Quero dizer para os irmãos que eu estou bastante entusiasmado com este capítulo 1. Cada vez que eu leio, eu me surpreendo com todas as ideias espirituais que estão contidas aqui, levando em conta que, uma vez que se trata de uma carta, quando se ler numa leitura superficial, você vê apenas uma saudação, um comentário, mas lembrando que se trata de um texto apostólico, é certo que o conteúdo dessa carta, a despeito do invólucro histórico da carta, no sentido do diálogo aparentemente despretensioso, ele vem carregado de entendimento espiritual, de verdades espirituais, e esse é o nosso desafio, é extrair da carta as verdades espirituais que aqui estão. Eu vou ler com os irmãos novamente o capítulo 1. São apenas 10 versículos, tá bom? Me acompanhe aí na sua Bíblia, ou com a sua Bíblia. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 2, tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus, os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga amém. Queridos, eu fiz uma pontuação, um apontamento, melhor dizendo, e eu quero então demonstrar aos irmãos os meus apontamentos, os pontos que eu quero tratar com os irmãos aqui nesse capítulo 1. A primeira questão que eu vou abordar, e eu vou tomar por começo das nossas discussões, das nossas reflexões, é o que está no versículo 5. Quando diz, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Ok? Este vai ser o nosso tópico, né? Vai ser o capitular, né? Vai ser a nossa proposição. Nós vamos tomar o versículo 5 como se fosse o nosso postulado. Vamos entender o versículo 5 como um tema. Poderíamos dizer que o versículo 5 é o tema do capítulo 1. Ou seja, se fosse para eu dar um tema para o capítulo 1 de Tessalonicenses, eu extrairia o tema das ideias do versículo 5. Os irmãos logo vão entender o porquê, que assim eu penso, assim eu interpreto, assim eu coordeno as ideias. Versículo 5, a ideia central, principal. Ok? Daí, desse postulado, desse tema, nós vamos desdobrar esse tema, em pelo menos
mais 4 pontos. O desdobramento vai acontecer. O próximo ponto será, então, o versículo 9, quando diz: como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Depois, terceiro, nós vamos para o versículo 3, quando diz: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Aí vem 3 aspectos aí. Depois nós vamos para o versículo 6, quando fala: de fato vocês se tornaram nossos imitadores. Depois o versículo 7, tornaram-se modelo para todos os da Acaia. Ok? Então nós vamos seguir nessa estrutura de pensamento. Quando vocês entenderem esses 5 pontos, ou seja, o tema e mais 4 desdobramentos, vocês estarão super claros do capítulo 1. Vocês vão olhar para o capítulo 1 e falar assim: gente do céu, mas que coisa linda, que coisa gloriosa. Isso porque não temos o interesse de explicar a carta no sentido da conversa que se tratava, mas como que nós pegamos a conversa de Paulo com os irmãos de Tessalônica e nós então abstraímos desse texto, dessa carta, as ideias do evangelho aqui contidas. É assim que nós devemos ler as Escrituras. A Escritura, entenda uma coisa, é possível fazer várias leituras da Bíblia. A primeira leitura, que é a mais rudimentar e mais superficial, é a leitura do seu enredo histórico. Ou seja, a Bíblia é toda uma narrativa de fatos históricos, de acontecimentos. De modo que é assim que todos os cristãos, ou melhor, que a maioria esmagadora dos cristãos leem a Bíblia, leem as histórias. Pessoas que leram a Bíblia 30 vezes e são capazes de narrar as histórias bíblicas nos seus detalhes. Não é? Mas isso não significa absolutamente nada. Porque o mais importante é aquilo que não se vê no primeiro momento. Entenda uma coisa: tudo aquilo que você vê imediatamente encobre alguma coisa que você não está vendo. Por isso que o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso ler deve estar muito atento para aquilo que está por detrás da mera aparência. A leitura da Bíblia, do ponto de vista meramente histórico, dos fatos narrados, da narrativa e dos acontecimentos, é apenas a aparência que esconde a revelação. Ou seja, precisamos ir mais profundamente no texto. É mais ou menos assim, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O indivíduo lê o livro de Gênesis, não é? Tanto é verdade o que eu estou dizendo, desculpe meu cortar o raciocínio, mas os grandes autores de literatura mundial, eles conhecem a Bíblia muito bem, do ponto de vista histórico, da leitura histórica. Então você lê Nietzsche, ele cita a Bíblia. Você lê José Saramago, ele cita a Bíblia. Você ouve um ateu falar, ele cita a Bíblia. Você lê um artigo jornalístico, ele cita a Bíblia. Ou seja, todos eles cumpriram com o dever intelectual, uma vez que eles são intelectuais, de conhecer a Bíblia, porque nenhum intelectual pode se furtar ao dever de ler a Bíblia, seja ele ateu ou não, porque ele tem que saber, né? A Bíblia é um livro que todos os intelectuais, entenda do que eu estou dizendo, devam ler. Agora, eu dizia, para os irmãos entenderem que nós devemos ir mais profundamente na leitura do texto. O indivíduo lê o livro de Gênesis, né? Corto novamente. O Jô Soares, né? Jô Soares, ele conhece a Bíblia muito, cita a Bíblia e tal. Nos programas que ele tinha de entrevista, ele às vezes encurralava um cristão ou outro lá com as suas perguntas capciosas. Né? O problema é que,
se o Jô Soares conhecia as Escrituras, os seus entrevistados também conheciam as Escrituras do ponto de vista meramente narrativo. O que não altera nada, nem para quem acredita, nem para quem não acredita. Temos que entrar mais profundamente. Volto ao meu exemplo. O indivíduo leu lá o livro de Gênesis, e aí ele é capaz de tomar, a partir do capítulo 11 de Gênesis até o capítulo 26, salvo engano, está ali nesse trecho a história de Abraão. Então ele é capaz de ler a história de Abraão, explicar a história de Abraão, né, até criticar a história de Abraão. O que ele não sabe, ou o que ele precisaria saber, é qual é o significado dessa história do ponto de vista da revelação. Em outras palavras, por que a Bíblia é um livro inspirado? É a pergunta. Será que é porque Deus soprou no ouvido as palavras a serem ditas, coloca uma vírgula aqui, tal? Evidentemente que não, porque do contrário não poderia haver, inclusive, nenhuma tradução, porque mudaria toda a palavra de Deus, se fosse assim. Né? Embora os crentes acreditem que seja assim, mas na verdade não é. A Bíblia é um livro inspirado porque Deus orientou os seus escritores a colocar nas Escrituras aquilo que Deus quer que se coloque para gerar significado. Então a pergunta que se faz não é qual é a história de Abraão, é o que a história de Abraão significa para mim. Porque se a história de Abraão se esgotar nas meras informações acerca de Abraão, para mim não serve para nada. Porque eu não sei quem foi Abraão, não vivi no tempo dele, não devo nada para ele não deve nada para mim, eu não tenho a mínima ideia de como ele seja, nem sei se ele existiu. Entenda do ponto de vista da história, porque ele teria vivido 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. Eu estou 2.000 anos depois de Cristo, então não tem como eu mensurar, ou melhor, não tem como eu posso colocar, não tem como eu demonstrar a existência de Abraão. Tomem cuidado com minhas palavras, porque as pessoas costumam pegar alguns termos e, por falta de entendimento, acham que eu estou negando os fatos bíblicos. Quando eu digo que eu não tenho como demonstrar, não significa que eu não creia. Demonstrar você só pode demonstrar um fato com fatos. Você não pode fazer uma demonstração sem fatos. Então, mas se a Bíblia diz que Abraão existiu naquele tempo, então é uma demonstração. Não, nunca foi. É só um texto que disse. Demonstrar é você dizer que a água é composta de H2O e você pegar e fazer a demonstração. A pessoa, agora eu posso ver. Você demonstrou, né, empiricamente, cientificamente e tal. A Bíblia não está para demonstração de absolutamente nada. A Bíblia é um livro de fé, né? E nós o lemos, precisamos tocar, portanto, nas questões profundas das Escrituras, que é a sua revelação. Então, me acompanhe. Vamos começar pelo nosso tema, portanto. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou... 4 e 5, tá? Versículos 4 e 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Semana passada, eu tomando esses dois versículos, eu disse o seguinte, que como nós podemos entender essa afirmação de Paulo? Porque o evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas chegou até vocês em poder e em convicção. Eu disse que nós poderíamos entender que essa ideia de o evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas em poder e também em convicção, em dois sentidos. No sentido de que quando os apóstolos pregaram a palavra aos irmãos de Tessalônica, os apóstolos, falaram no poder do Espírito Santo, e eles falaram essa palavra, portanto, em
plena convicção. É assim que a maioria dos leitores, ao lerem o texto, entendem. É assim que os comentários bíblicos também afirmam. Os apóstolos pregaram a palavra, pregaram o evangelho no poder, ou em poder, e em plena convicção. E eu digo que sim, isso deve ser deste modo. Devemos sim compreender deste modo. Entretanto, quando se trata de alguém que prega e alguém que ouve e recebe a palavra, você não pode reduzir este momento a um único lado. Não é unívoco. Porque nós temos pelo menos 3 elementos aqui. Aquele que fala, nós temos a mensagem, que é falada, e nós temos o destinatário, aquele que recebe a palavra. Então, a garantia do sucesso dessa comunicação do evangelho só pode se garantir a partir de 3 elementos: a partir de quem fala, a partir de quem ouve e a partir da mensagem. Então são 3 coisas importantes que não podem ser quebradas. Quando eu falo, então eu tenho aqui o locutor. Quando eu falo algo, temos aqui a mensagem. E quando eu falo algo para alguém. Vocês estão ouvindo. Então isso aqui é uma unidade. Se tivesse o locutor e tivesse o destinatário e não tivesse mensagem, não teríamos comunicação, perfeito? Se tivéssemos locutor e mensagem e não tivesse destinatário, também não teria sentido. E vice-versa, se tivesse destinatário, mensagem, não tem locutor, não tem comunicação. Então nós devemos olhar, como diria Bakhtin, nessa unidade do discurso. Uma unidade. Quem fala, quem recebe e a mensagem. Portanto, quando eu leio, eu entendo sim, não está incorreto dizer que os apóstolos anunciaram o evangelho em poder e em plena convicção. Está certo. E eu só posso colocar que está certo esse entendimento a partir desta unidade do discurso e da comunicação. Entretanto, o texto vai expandir a aplicação em poder e em plena convicção para os ouvintes. E, sobretudo, aos ouvintes. Os irmãos vão entender por que eu estou insistindo nessa questão. Daqui a pouco vocês vão ver que coisa maravilhosa. Por que eu digo que o texto está dizendo, quando diz, porque o evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas chegou até vocês em poder e em plena convicção? Eu digo, isto é o modo como aqueles homens e mulheres lá de Tessalônica receberam o evangelho. Ou seja, eles receberam o evangelho não somente em palavras. Eles receberam não somente em palavras, mas em poder. Eles receberam em poder e eles receberam em plena convicção. Lógico, alguém lê e fala, pastor, mas é difícil eu enxergar nesse texto essa sua percepção. Mas eu demonstro para os irmãos compreenderão rapidamente. Tá bom, vamos ler assim, leia comigo para vocês entenderem. Veja bem, versículo 4. Sabemos, começa com uma declaração, afirmação, sabemos. Então Paulo, Silas e Timóteo sabiam. Eles tinham um conhecimento. Eu tenho um conhecimento, eu sei. O que eles sabiam? Veja o texto. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Deus os escolheu. Então, esse era o conhecimento. Paulo sabia que Deus havia escolhido aqueles irmãos. Paulo sabia que aqueles irmãos eram eleitos de Deus. Só um parêntese, você é eleito de Deus? Pense nisso. Como é que você saberá se é um eleito de Deus? Porque até então, me parece, a ideia de eleição é debatido no plano dogmático, da doutrina. Doutrina existe, não existe, é certa ou é errada, se existe, como é que não é. As pessoas debatem o mérito do dogma, mas esquecem de perguntar o mais importante. Ora, eu sou um eleito de Deus? Bem, eu acho que sim. E como eu posso identificar se sou um eleito ou se não sou um eleito? Isso, cuidado,
é muito sério. Isso é seríssimo, porque o ser eleito traz profundas implicações na sua vida espiritual. O ser eleito ultrapassa e muito a ideia de ser salvo. Infelizmente, os cristãos estão sempre discutindo o tema eleição, só puxando salvação, né? Por lado da salvação. E é muito mais amplo do que isso. É muito mais profundo do que isso. E não se esgota nisso, e se brincar, passa de largo a ideia de salvação. A ideia de salvação, quando se fala de eleição, é um elemento secundário. Pra vocês terem uma ideia. De todo modo, veja só o tema, né? Paulo diz no versículo 4, sabemos. Quem sabemos? Nós sabemos. Nós quem? Nós, Paulo, Silvano e Timóteo. Nós sabemos, irmãos amados de Deus, que ele vos escolheu. Paulo, Timóteo e Silas sabiam que o Senhor havia escolhido aquelas pessoas. Versículo 5, por quê? Essa é a questão. Por que eles sabiam? E perguntou, Paulo, como é que você sabe que essas pessoas são eleitas de Deus? Porque Paulo diz, nós sabemos que vocês são eleitos. Aí como é que você sabe? Ele diz, por quê? Porque o evangelho não chegou até vocês somente em palavras, mas em poder e em plena convicção. Pastor, mas você disse que eles receberam em poder e em plena convicção, e não somente em palavras, mas o texto não deixa muito claro, deixa claríssimo. Toda vez que você ler um texto, a sua interpretação trará consequências. Grave isso, anote. Toda vez que você fizer uma leitura e extrair uma compreensão, isso trará consequências. Para aqueles que pensam que o texto está dizendo que Paulo, Silas e Timóteo pregaram no poder do Espírito Santo em plena convicção, o que eu julgo certo em razão da unidade da comunicação, mas o texto diz, sobretudo, que os irmãos é que receberam em poder em convicção. Mas eu te pergunto, para aqueles que acham que se trata somente de quem fala e prega, se Paulo diz, eu sei que vocês são eleitos, porque quando eu preguei para vocês, eu preguei em poder e em plena convicção. Então, quando Paulo prega e aquelas pessoas que ouvem não são eleitas, o fato é que elas não são eleitas porque Paulo não pregou em poder e Paulo não teria pregado em convicção. Então, o problema estava em quem? Estaria no pregador. Ou seja, Paulo, quando prega aos eleitos, prega em poder e em plena convicção. Paulo, quando prega aos não eleitos, Paulo prega somente em palavras. Seria esta a conclusão. Mas não, ele diz, eu sei que vocês são eleitos, porque quando a palavra chegou em vocês, o modo como vocês receberam a palavra determinou, definiu, foi a marca, foi o selo, foi a demonstração de que vocês são eleitos de Deus. Ou seja, quando a palavra de Deus é pregada, no caso os apóstolos pregaram, os evangelistas podem pregar, os pastores pregam, os mestres pregam. O fato é que quando a palavra é pregada, nós entendemos que nós temos aqui pelo menos três coisas: o pregador, a palavra e o ouvinte. Olhem para Jesus, e os irmãos entenderão claramente o que eu quero dizer. Jesus era o pregador, Mateus capítulo 13. Saiu o semeador a semear. Jesus era o semeador. Jesus era o portador da palavra. Jesus era o pregador. Eu pergunto, havia algum problema em Jesus? Existe algum pregador melhor ou maior do que Jesus? Se tem alguém ou existiu alguém sobre a terra qualificado a pregar e anunciar a palavra, é Jesus, homem perfeito, impoluto, que encarnava o Espírito do próprio Cristo, homem completamente iluminado, homem a quem Deus, o Pai, não lhe deu o Espírito por medidas, mas o deu plenamente. Mateus diz isso. O que significa que Deus não deu seu Espírito por medida? Ora, porque Moisés recebeu do Espírito de revelação de Deus, por medida, conta-gotas. E outros que foram vindo, Deus foi ministrando. Só que essa porção que é dada
é por medida. Eu recebi esse Espírito de Deus por medida. Paulo recebeu, por mais que Paulo disse que tenha ouvido palavras inefáveis, foi por medida. Porque muito ele deixou de saber. O Cristo de Deus encarnado, não. Plenamente, ele podia. Ele é o pregador por excelência. Então não havia em Jesus problema. Jesus, enquanto o portador da palavra, enquanto o comunicador da palavra, nele não havia problema algum. A palavra fluía em sabedoria, fluía em poder, fluía em plena convicção. Então, esse ponto aqui, tratando de Jesus, está tudo certo. Perfeito? Qual é o próximo? A mensagem. Qual a mensagem que o pregador, que o semeador, que Jesus ministrava? Ele diz, a semente, porque eu estou falando da parábola do semeador, a semente é a palavra do reino. Agora veja, se a semente é a palavra do reino, eu pergunto, essa semente é boa? Essa semente é boa? É boa. Como diria Antônio Vieira, a semente que é a palavra do reino é tão boa que até entre os espinhos ela nasce. Até entre as pedras ela germina. A palavra de Deus, a palavra do reino, que é a semente, é boa. Não há problema com a palavra. Então nós temos Jesus, o pregador, não há problema nele. A mensagem que ele pregava é a palavra do reino, portanto a palavra é boa, a mensagem é boa, a semente é boa, não há problema com a semente. Agora chegamos no terceiro ponto, os ouvintes. É nos ouvintes que se determinará o resultado. Jesus saiu a semear. O que significa? Jesus saiu a pregar. Jesus falava em plena convicção, em poder do Espírito, em plena sabedoria. A palavra era boa, mas quando chega no ouvinte, no coração, é dito que de cada 4 pessoas que ouviam o Evangelho, somente uma recebia a palavra e nela frutificava a palavra. Puxa, se você fosse um camarada, se você fosse uma consultoria, imagina só o Pedrão sendo convidado por Jesus para fazer uma consultoria na empresa, entendo o que eu estou dizendo, na empresa de Jesus. Jesus está pregando o Evangelho e tem lá os dados, porque os discípulos recolhiam os dados, Mateus recolhia os dados. Quantos ouviram, quantos se convertiam de fato, quantos não se convertiam. Aí Pedrão chega lá, pega a documentação, a papelada toda, mas Jesus, vem cá, não estou entendendo. Você prega para 4 pessoas, só não se converte, 3 não se converte. Não tem um problema aqui na sua empresa, não? Você deu um diagnóstico negativo, né, inclusive. Aí eu pergunto, vocês não acham que está errado, não? Não é estranho? Poxa, o pregador é excelente. Jesus. Impoluto, incorruptível, sem pecado, sem mácula, sem ruga, o Cordeiro Santo de Deus. A mensagem é boa, é saudável, é pura, é a verdade, é a palavra do reino. Não tem semente como essa. Agora, por que de a cada 4 somente um recebe e entende e frutifica? De cada 8, somente 2. De cada 100, somente 25. Essa empresa vai para frente, pessoal? Fala para mim. Pode fechar. Não é a ideia? A ideia humana? Mas o problema não está na empresa. Primeiro porque o Evangelho de Jesus e o próprio Cristo não são empresas. Então, só coloquei desse sentido para os irmãos avaliarem a questão do resultado. O problema que nós estamos tratando em 1 Tessalonicenses é o resultado. O que Paulo está dizendo? Irmãos, nós sabemos que vocês são eleitos, porque quando nós anunciamos a palavra chegando a vocês, a ideia é, vocês acolheram a palavra em poder e em plena convicção. E eu vou explicar para os irmãos o que significa receber em poder e em plena convicção.
Tenham paciência. O que ele está dizendo é: nós estamos vendo em vocês os resultados. A palavra de Deus, que é divina, o Evangelho, que é o próprio Cristo, não chegou, não soou, não foi recebido como meras palavras. Neste momento eu estou falando o Evangelho agora, mas pode ser que haja pessoas ouvindo o que eu estou dizendo em meras palavras. Mas a palavra, a pregação, o estudo, esse camarada, tal, palavras. Você passa o dia todo ouvindo palavra, e agora é só mais palavras. Não. Se você parar para ouvir, para receber, para compreender, para absorver, para digerir, para assimilar o Evangelho, você está conferindo ao Evangelho o poder necessário para ele transformar a sua vida. Quando eu falo conferindo poder, não é que o Evangelho seja decidido de poder e você tenha que dar a ele poder. Não, você está recebendo-o como poder. Você tem a convicção de que ele é poderoso. Você recebe como quem toma um remédio, um medicamento, sabendo da eficácia daquele medicamento, de modo que você toma dizendo: eu preciso me curar, e então eu recebo em poder, em plena convicção. Jesus explica o motivo, porque ao pregar a palavra, somente um se convertia, e 3 não se convertiam de fato. Vocês querem ver comigo? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 10 em diante. Jesus vai dizer o motivo. Ele dá aqui as razões. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Jesus acabara de contar aqui a parábola do semeador, perfeito? De versículo 1 até o versículo 9, nós temos a parábola do semeador. Versículo 10. Os discípulos, aproximando-se dele, no caso de Jesus, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Porque fala a quem? Ao povo por parábolas. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eles não. Olhem para mim. Se a eles não foi dado o conhecimento, olha o que eu vou dizer para os irmãos aqui, irmãos, isso é muito grave. Se a eles não foi dado o conhecimento de compreender, de entender, de assimilar os mistérios do reino dos céus, e a vocês foi dado conhecer esses mistérios, estamos falando de eleição. A vocês foi dado, àqueles não foi dado. Sim ou não? Ou seja, nós temos aqui uma soberania de dar a uns o conhecimento e não a outros. Mas vamos seguir adiante. Veja como Jesus vai explicando essa questão. Versículo 12. Versículo 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqui surge uma pergunta. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não consigo ler por dia mais que uma página de um livro. Às vezes um parágrafo. Às vezes um único versículo. E eu passo o dia inteiro lendo. Eu leio o dia inteiro. Não é? Lógico, quando eu faço uma releitura, aí eu vou diminuindo os espaços, né? Eu vou aumentando os espaços, ou melhor, diminuindo os espaços. Mas quando eu pego um texto desse, eu não consigo ler no versículo e ir para o seguinte. Porque esse texto me gera uma série de questões que eu tenho que perguntar. E o texto tem que me responder. Isso é ler. Entenda isso. Saber ler é saber fazer as perguntas corretas ao texto. Olha o que eu estou dizendo. Saber ler é saber fazer as perguntas adequadas para o texto. Se você lê um texto e não pergunta nada para ele, você não leu. Porque quem não pergunta, não colhe resposta. E o texto está aqui para me dizer algo que o próprio texto pressupõe aquilo que eu preciso perguntar.
Então, quando diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não, antes de eu seguir a leitura, eu faço uma pergunta. Por que, Senhor? Por que a uns é dado conhecer e a outros não? Olha que está o critério. Por que Deus deu ao Cadmo o discernimento de conhecer os mistérios do reino dos céus e não os deu ao Pedro? Um exemplo, tá? Ou que seja ao Cícero. Por que Deus deu a uns e não deu a outros? Não é uma pergunta lógica? Porque Jesus responde, a uns foi dado, a outros não foi dado. Olha aí. Eu quero saber, Senhor, por quê? Não tenha medo de perguntar porque você não está com sublevação, você não está com rebelião. Não. O perguntar por quê é como quem quer entender melhor o que ele está dizendo. Então, se no versículo 11 ele diz que a uns foi dado conhecer o mistério do reino dos céus e aos outros não, eu pergunto, mas por quê? Aí ele diz no versículo 12, a quem tem será o quê? Dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas. Acabou a primeira resposta de Jesus. Ele vai aprofundar a explicação da resposta, mas até que nós já temos o bastante. Olhem para mim. Vou fazer aquela dinâmica que eu sempre faço para os irmãos entenderem. Essa minha ala aqui à minha esquerda são aqueles a quem Deus não deu o discernimento dos mistérios do reino dos céus. Ok? Essa é só uma dinâmica. À minha direita estão os irmãos, né, a quem Deus deu o discernimento de entender os mistérios do reino dos céus. Pastor, qual o critério? Por que essa ala daqui é que não conhece? É porque é a minha esquerda. Porque à esquerda de Jesus fica os bodes. Mateus 25. À direita fica as ovelhas. Bobagem. É só para os irmãos quebrarem um pouquinho o gelo, que está muito tenso, né? Então, feita a dinâmica, vamos lá. Estou aqui pregando, Jesus está aqui pregando, alguém fala assim, Jesus, por que você está falando por parábolas? Poxa, fala claramente. Uai, como é que você quer que o povo entenda? E, obviamente, quem fala quer que o outro entenda ou não. E por que o senhor não fala claramente? Poxa, vai ficar aí essa parábola, a semente, não faz sentido. Não, faz todo sentido. Jesus responde, eu falo por parábolas por um motivo e por uma consequência. Primeiro o motivo. Eu falo por parábolas, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E eu falo por parábolas porque aqueles não receberam o discernimento. Deus não deu a eles o discernimento. É a resposta imediata. Mas, puxa vida, mas por que a uns é dado, a outros não é dado? Jesus disse, porque quem tem, esses aqui têm, será dado e terá em abundância. Agora, para quem não tem, até o que tem será tirado. É a consequência. Ou seja, o critério da escolha divina, para quem ele vai dar a revelação, ele quer saber, você tem ou você não tem? E esse ter aqui, a quem tem será dado e terá em abundância, tem um sentido oposto do que se imagina. Igual eu falo, aquele que tem, você pensa em possuir algo, né? Mas esse possuir algo é o possuir do vazio, é o possuir da destituição, é o possuir um espírito totalmente pobre pelo Espírito. Vocês possuem um coração limpo? Vocês possuem um coração desejoso? Vocês possuem um coração que ao ouvir a palavra a toma em poder e em plena convicção? Como é que vocês recebem a palavra?
Agora, quem não tem tal disposição, até o que não tem, melhor, até o que tem, o pouco que tem, o que acha que tem, será tirado. Ou seja, eles pensam que tem o quê? Conhecimento teológico, que é o que os judeus pensavam ter. Pois até isso vai virar confusão no meio de vocês e não vai dar nada. No final, vocês próprios vão abandonar a própria teologia de vocês por perceberem que ela não serve para nada. Alguém pode dizer, pastor, puxa, compreendi claramente, mas não concordo. Vamos continuar lá então, o texto de Mateus? Alguém diz, pastor, não posso concordar com o senhor. Essa ideia de que, bem, você tem que concordar com uma coisa, que conhecer os mistérios do reino dos céus não é dado a todos, porque o texto é explícito. 2, você tem que concordar com uma segunda coisa, que o Senhor dá àqueles que têm, e dá em abundância. E o Senhor não dá àqueles que não têm. Resta não saber agora, que é a sua dúvida em relação à minha explanação, o que significa ter e não ter? O que ele tem e o que o outro não tem? Vocês estão entendendo? O Senhor dá a revelação dos mistérios àquele que tem. E o Senhor não dá a revelação dos mistérios àqueles que não têm. A pergunta é, o que esses têm, que lhes dão o direito à revelação, e o que aqueles não têm? Continuamos. Eu acabei de ler o versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas. Aí continua, 2 pontos. Por quê? Eu vou falar por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, eles não ouvem, nem entendem. Ou seja, me parece dizer assim, olha, quando eu falo por parábolas, eles ouvindo não ouvirão, vendo não verão e não entenderão. Agora vocês, a quem é dado conhecer os mistérios, eu falo por parábolas e vocês vendo, veem, ouvindo, ouvem e entendem. Aí eu não posso continuar, eu tenho que perguntar novamente. Por que a mesma parábola é ouvida por você e compreendida, e a mesma parábola é ouvida por essa pessoa que ouvindo não entende? Porque a parábola é a mesma. Ambos ouvem do mesmo pregador a mesma parábola. Por que aqui vendo não vê, aqui vendo vê, aqui ouvindo não ouvem, aqui ouvindo ouve, e aqui não entende e aqui entende? Você percebe que existe aqui uma espécie, tem algo aqui estranho. Imagine só, estou falando aqui para vocês. Esse grupo me entende, esse grupo não me entende. Mas tudo são pessoas. Exteriormente olhando, é tudo igual. A palavra é a mesma, o pregador é o mesmo, o momento é o mesmo, a dinâmica é a mesma, o calor é o mesmo. Se alguém dissesse, alguém em casa não está entendendo, alguém fala, não, é porque em casa é outro clima, é diferente, o vídeo, a voz, tudo muda, o timbre muda, o calor muda, tudo muda. Aí, mas aqui, estou falando com vocês, por que ouvindo tais parábolas, este vendo, vê, aquela vendo, não vê, este ouvindo, ouve, aquela ouvindo, não ouve, este entende, aquela não entende? A resposta é, porque você tem e lhe será dado, porque você não tem e até o que tem será tirado. O problema não está no pregador nem na palavra, está naquele que recebe. Você tem, você não tem. Quem está me entendendo? Vamos continuar a ler. Tem o que e não tem o que. Versículo 13. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. O que diz a profecia de Isaías? Ainda que estejam sempre ouvindo,
Vocês aqui, ó, vocês quatro aqui, ó. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ah, mas por que não vai entender? Ah, porque Deus não deu e ponto final. Não, Deus não deu porque vocês não têm. Se liga. Ele não deu porque ele falou, eu não vou dar porque eu não dou e ponto final. Me respeita, eu sou Deus, você é um caco de barro. Não, para. Lê o texto. Ele deu a uns, não deu a outros. Deu a uns porque estes tinham. Não deu a outros porque aqueles não tinham. E por isso diz que nestes que não receberam porque não tinham, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, estes ouvirão, ou ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Por quê? Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque o coração de vocês, o coração deste povo, se tornou insensível. Estou falando da parábola do semeador. O coração se tornou insensível. Falta-lhes a disposição de receber a palavra. Vocês têm o quê? Disposição, amor pela verdade, desejo pela verdade, anseio pela verdade, a busca pela verdade, o interesse pela verdade. Vocês são puros de coração, vocês são pobres pelo Espírito, vocês estão sedentos, esses estão orgulhosos, não se sentem necessitados, sabem de tudo de teologia. Os judeus eram assim, estou dando as características dos judeus. Estavam tão plenos que quando souberam que o Messias tinha nascido, ao invés de irem adorá-lo, buscaram matá-lo. Nem o Messias eles queriam, embora tivessem como núcleo de sua teologia o próprio Messias. Não tem teologia judaica sem o Messias. Mas eles negaram o Messias, mataram o Messias. Porque o coração desse povo se tornou o quê? Insensível. De má vontade. Ouviram com seus ouvidos. Como é que eles ouviram a palavra? De má vontade. Lembra, vamos voltar só na mente aqui, ó, ao texto de 1 Tessalonicenses. Como foi que aqueles irmãos receberam a palavra? Em poder e em plena convicção. Estes aqui, de quem Jesus fala, receberam de mau grado. Eles receberam, o coração deles se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos. Eles ouviram, mas ouviram de má vontade. Ou seja, eles não estavam ali para ouvir. Eles ouviram porque acidentalmente estavam no mesmo ambiente em que a voz ecoava. Eles estavam ali para encontrar uma falha em Jesus, estavam ali para pegar Jesus num embuste, eles estavam ali tentando, então porque eles estavam ali, acabavam ouvindo, mas não ouviam como se deve ouvir, ouviam de mau grado, eles ouviram com má vontade, ouviram por força de circunstância exterior. Quem está entendendo? O que nós estamos colocando aqui? Qual que é o nosso tema? O tema de 1 Tessalonicenses. Sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque a palavra chegou a vocês. Chegou a vocês. Não diz que a palavra foi pronunciada em poder, embora seja isso verdadeiro, porque não poderia ser de outra maneira. Mas o texto quer dizer, porque chegou a vocês. Como é que ela chegou a vocês? Qual foi a recepção? Então Paulo diz, eu sei
Timóteo sabe, Silas sabe, nós sabemos que vocês, amados irmãos de Deus, são eleitos porque vocês tomaram a palavra, ouviram de bom grado. Vocês ouviram com vontade de verdade. Essa é a expressão hermenêutica, vontade de verdade. Vontade de verdade não é a vontade que é de verdade. Vontade, é desejo pela verdade. É um coração sempre querendo, sempre desejoso. E agora, olha lá, segura a onda. Ainda que você, num dado momento, discorde de alguma coisa, mantenha o desejo de compreender. Você não deve ouvir e aceitar e ponto final. Não. Você ouve, compreende e aceita aquilo que é aceitável no seu entendimento. E aquilo que porventura não é aceitável, não vire as costas neste momento. Vá até o mais profundo para discernir ou para saber se você não aceita porque não compreende, ou se não aceita porque você não aceita a verdade, ou você não aceita porque desejando pela verdade, amando a verdade, descobre que aquilo não é a verdade. Mas vai até o fim. Quem ouve algo e se vira as costas e sai, não tem vontade de verdade, não tem amor pela verdade, ouve de mau grado. Porque ele se coloca como o Senhor da palavra. A palavra vem, ele julga superficialmente, nunca leu um livro na vida inteira. Vira as costas e sai. Estou falando do tema do capítulo 1. Por que Paulo e Timóteo e Silas sabiam que os irmãos eram eleitos? Porque eles ouviram a palavra, receberam a palavra em poder, receberam em plena convicção. Estamos entendendo esse tema aqui em Mateus 13. Por que eu trouxe os irmãos para Mateus 13? Eu não saí de lá. Eu estou exemplificando o que nós estamos lendo lá em Mateus 13. Por quê? Porque em Mateus 13 o pregador é perfeito e a palavra é perfeita. O problema está no coração de quem ouve. E falando então sobre essa recepção da palavra. Recepção da palavra. Como você ouve, como você vê, como você recebe, este é o ponto. Como? Jesus então disse, eu falo por parábolas, porque quando eu falo por parábolas, olhe para mim, aqueles cujo coração ouve de má vontade, ou com má vontade, aqueles cujos corações não têm vontade de verdade, não têm amor pela verdade, eles ouvindo a parábola, eles não terão nenhum esforço, absolutamente, para buscar a compreensão do significado das parábolas. Vocês acham que Jesus é bobo em achar que a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola é indiscernível? Não, é discernível. A parábola é discernível. Só que, porque sendo discernível, é discernível a uns e não a outros. Porque os outros não têm nenhum interesse. Por isso que quem teve interesse diz, Jesus, vem cá, por que você está falando por parábolas? Me fala aí. Eles buscam Jesus no particular. Jesus fala as parábolas a todos, as multidões, no externo, mas só os eleitos procuram Jesus no particular, para falar, Senhor, eu quero compreender essas tuas palavras melhor. Ensina-nos. Dá-nos o entendimento. A estes que têm, será dado. E aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. E aí ele vai então dizendo, nestes que não tendo o que têm será tirado, esses que não receberam
a revelação dos mistérios do reino dos céus, nele se cumpre a profecia do profeta Isaías, que, como diz o texto, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou o quê? Insensível. E por que que o coração dele se tornou insensível? Quando é que o seu coração se torna insensível? Por que que o coração de alguém se torna insensível? O que eu posso fazer para não ter um coração insensível? Vocês nunca pararam para pensar nisso? É muito fácil ler esse texto e fazer teologia em cima dele. Está vendo aqui tal, e faz teologia e condena uma coisa. Não, isso está dizendo, olha, porque o coração deles se tornou insensível. Ó Senhor, dá-me um coração sensível. Senhor, eu corro o risco de meu coração se tornar insensível? Por que o coração de alguém se torna insensível? Em que circunstâncias? O motivo, o porquê, as razões? Vocês não querem saber disso? Nós temos que ler a Bíblia nesse sentido. E ele diz, ora, como é que um coração não se torna insensível? Se você ouve o evangelho de mau grado. Como é que não se torna insensível se a sua busca não é a verdade? Como é que não se torna insensível se você despreza a verdade? Como é que não se torna insensível se você julga que você é a verdade? Ou que o seu conhecimento teologal é a verdade? Você se colocou acima da verdade? Você reduziu a verdade ao gargalo da sua mente? Então, não há verdade no coração quanto à busca pela verdade. O coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E fecharam os olhos. E fecharam os olhos. Ah, então está aqui, ó, claramente. A esses a quem não foi dado discernir os mistérios, não foi dado porque o coração de vocês é insensível. Insensível como aquela terra em que o semeador lançou a semente. Ali a terra é feita no contexto da parábola, é um campo, a terra é para semear, a terra existe para receber a semente no seu seio, para que no útero da terra germine ali o germe da palavra, o germe da verdade. É como a terra que se abre para acolher no seu âmago a semente. Agora, se a terra está aqui para receber a semente, pensa na terra, o semeador saiu a semear, poxa, mas chegou num dado coração, numa dada terra, a terra não estava sulcada, não estava fendida, não estava rompida para receber a semente. O que aconteceu com aquela terra? Tornou-se uma pavimentação, terra batida. A semente ficava só na superfície. Sabe o que significa essa parte da parábola? Se a terra não tem que estar lavrada, não tem que estar arada, como é que se ara uma terra? Não é com os guilhões de ferro que penetra e vai criando aqueles sulcos, né? E vai rasgando, e vai tirando a dureza, e vai... É um coração que está, Senhor, eu quero, traga-me a tua palavra, semeie a tua palavra aqui dentro. Ah, mas o coração que era nesse primeiro caso, uma terra batida, sabe quando pessoas vão caminhando sobre aquela terra, ela vai ficando endurecida e passa depois animais, carro de boi, passa um carro e passa gente, e trafega, e vira uma estrada? O que significa esse coração? Não vai pelo aspecto da estrada, vai pelo aspecto da ação.
A semente cai naquele coração porque é uma terra. Ou cai naquela terra porque é um coração. Agora, qual é o efeito que uma semente causa? Qual é o impacto de uma semente jogada na beira de um caminho? Solta, livre, não entra na terra, não tem acesso à terra. Que tipo de coração é esse? É um coração indiferente. A semente nem entrou na terra. A palavra vai, é como diz, entra no ouvido, sai no outro. Indiferença total. Esse tem? Essa pessoa que ouve indiferentemente, tem? Não tem. E o que tem, lhe será tirado. Vocês entendem bem? E assim, só para os irmãos entenderem a ideia do solo, da terra, da palavra. Continua o texto comigo aqui, capítulo 13, versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Eles fecharam os seus olhos. Aquela semente caiu à beira do caminho, fala daqueles de olhos fechados. Mas não eram olhos fechados porque não tinha olhos. Não eram olhos fechados porque alguém os fechou. Eram olhos fechados porque eles próprios fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se assim não fosse, se assim não fosse, se não fosse desse modo, se eles não tivessem feito assim, se não tivessem agido assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Na versão atualizada, revista atualizada, diz assim: porque este povo fechou os olhos para não ver. E eles fecharam os ouvidos para não ouvir. Para não acontecer, gente do céu, isso é grave. Para não acontecer, olha, vou voltar de novo, vou falar de novo. Este povo, estou falando agora na versão revista e atualizada. Este povo fechou os olhos. Para quê? Para não ver. Este povo fechou os ouvidos para não ouvir. Aí o Cadmo falou assim, mas, puxa vida, não dá para entender essa turma. Como é que alguém fecha os olhos para não ver? Faz sentido? Não faz sentido? Você não vê razão? Como é que alguém fecha os ouvidos para não ouvir? Não tem sentido? Aí a pessoa responde para o Cadmo, tem muito sentido. Eles fecharam os olhos para não ver, fecharam os ouvidos para não ouvir, para não acontecer uma coisa. Porque eles sabem que se eles abrirem os ouvidos, abrirem os olhos, eles entenderão. E se eles entenderem, serão por mim curados. E eles não querem ser curados. Esse é o ponto. Então eles sabem, poxa, se eu abrir os olhos eu verei. Se eu abrir os ouvidos eu entenderei. Se eu abrir os olhos e os ouvidos, entendendo e vendo, eu vou entender. E se eu entender, eu serei curado. Como eu não quero ser curado, eu não vou ouvir e eu não vou ver. Onde é que está o problema? No coração. Quem está entendendo? Volta para Tessalonicenses, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Estamos só no é a segunda mensagem, viu, irmãos, deste livro. Estamos trabalhando o tema do capítulo 1, versículos 4 e 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Nós sabemos, Paulo sabia, Timóteo sabia, Silas sabia, e qualquer um que olhasse para eles saberiam, porque estava na cara, porque estava estampado, porque estava marcado, porque estava evidente. Em outras palavras, é evidente, o eleito é evidente. É evidente o eleito. É olhar e você saber, não tem como. Mas como assim não tem como? Ora, o eleito, ele é eleito, e sendo ele eleito, ele traz consigo algumas características. E a primeira característica é o modo como ele ouve e recebe a palavra. É o modo como eles ouvem e recebem
à palavra. Por isso, se você quer saber sobre a sua eleição, comece a se perguntar: como é que eu ouço a palavra? Eu ouço a palavra? É a pergunta. Você ouve a palavra? Ah, pastor, mas eu vou todo domingo para a igreja, como é que não ouve o microfone dessa altura? Não é possível. Não. Você ouve a palavra acidentalmente? Ou você ouve a palavra por um interesse interior de desejo de verdade? Eu vou ser honesto com os irmãos. Eu não tenho medo de perder membros da comunidade. Cuidado. Eu não tenho medo, sim. O desejo meu é que todos fiquem, permaneçam, continuem, cresçam, desenvolvam. Mas eu digo assim, eu não vendo as minhas convicções para manter alguém aqui dentro. Eu não vendo. Por que eu digo isso? Porque você tem que se perguntar: por que eu estou aqui, ouvindo a palavra? Eu não perderia meu tempo com igreja nenhuma, nem com essa, nem com qualquer outra, se eu não tivesse um interesse real pelas coisas que ali acontecem. Eu sou honesto. Eu não perderia o meu tempo com esta igreja e com qualquer outra, e mesmo com qualquer outra coisa, né, se eu não tivesse por aquela coisa um interesse profundo. Se um crente chegar para mim: pastor, eu estou aqui, eu não sei lá, eu estou aqui fugindo, eu estou aqui perdido, não sei, eu estou aqui, não sei nem como eu vim parar nesse lugar. Aí eu estou aqui acidentalmente. O que é acidentalmente? Um exemplo, o Melk chegou aqui acidentalmente. Por quê? Não, porque ele conheceu a menina, gostou da menina, falou: eu quero essa menina. A menina falou assim: me acompanha. Olha, não. Você não sabe com que você está mexendo, meu. Quer ser daquelas formigas cabeçudas. Aí não quero dizer que você não esteja aqui por motivos reais. Eu quero dizer que o modo como o Senhor foi acidental. Não fosse a Dila, você não estaria aqui. Perfeito? A Dila foi um encontro casual em outros setores da vida de vocês, que porque vocês se uniram, você, por intermédio dela, chegou aqui. Diferentemente de alguém que está assim: gente, eu estou procurando por algo verdadeiro, algo profundo, preciso. Aí a pessoa acessa a internet e busca, e ouve. Eu encontrei um aqui, ó. Aqui é uma busca, não é acidental. A pessoa estava procurando, estava em busca e encontrou o que buscava. Lógico que essa pessoa que estava procurando por interesse não significa que vai ficar. E também não significa que quem chegou acidentalmente não vai ficar. Tem nada a ver. Tudo vai depender como, a partir de agora, que aqui estou, como eu reajo ao que está acontecendo. Certo? Chegar acidentalmente é normal. Permanecer acidentalmente não é normal. Eu sou honesto com os irmãos. No dia que essa igreja aqui começar a entender o que nós estamos dizendo aqui, ou ela explode, ou ela vai embora. Mas não pode ter indiferença diante do que está sendo dito. Não pode. Não, verdade, não tem como. Não tem como. Então a questão é como você ouve essa palavra, como você recebe essa palavra. De modo que, quando a palavra é pregada, não somente em palavra, mas em poder e em plena convicção, quando essa palavra pregada em poder e em plena convicção tem como qualidade a verdade que é a palavra de Deus, e quando ela então chega aos ouvidos
e ela é recebida no sentido de aquele que ouve, ele está procurando compreender cada palavra, ele quer mastigar cada palavra, ele quer digerir, ele quer absorver essa palavra para que ela gere uma mudança. Aí então, essa palavra, essa atitude, melhor dizendo, é a primeira característica do eleito. Primeira característica do eleito é o modo como ele ouve, recebe e acolhe a palavra pregada. Neste coração, nesta terra boa, frutifica-se a 30, 60 e a 100 por um, conforme Jesus fala na parábola de Mateus, capítulo 13. E nos demais? Os demais tem aquele que não dá nada, nada absolutamente. Nada. Estava à beira do caminho, nada. Caiu, o passarinho comeu e foi embora, não serve para nada. Não é o que diz a parábola? Outros que não são eleitos, não tem tal característica, até que chega, nasceu um pouquinho, semente nasce, sai uma ervinha, mas está cheio de pedras, endurecimento de coração. A pessoa não se deixa ser arado, não se deixa ser quebrado, ele não se entrega absolutamente, ele acredita discordando, ele tem sempre um mais, sempre um porém, ele nunca fala assim, puxa, eu preciso, uma hora eu tenho que perder, poxa, só ganha, nunca perde nada, nunca perde para ninguém, sempre presunçoso, sempre imperioso, sempre doutor da verdade, sempre dono de tudo. Chega a nascer, porque tem até uma admiração pela palavra. O que essa pessoa não sabe é que essa palavra não precisa somente germinar. Porque a palavra germina. A semente é boa, meu irmão. Ela caiu, encontrou a terrinha, está germinando. A semente é boa. Mas para gerar mudança, ela terá que lançar raízes profundas. E a sua dureza de coração não permite. O que essa pessoa não sabe é que essa plantinha que nasceu terá que ter raízes profundas, porque ela vai ter que encarar o calor altíssimo do sol meridiano sobre ela, que são as provações e as perseguições por causa da palavra. Quando o indivíduo descobre que o evangelho é provação, é perseguição, renúncia, quenoses, cruz, aniquilação do ego, aí ele falou, opa, acho que houve um equívoco aqui no processo, né? Não é bem isso que eu estava querendo, né? Aí cai fora logo. Tem aquele outro que até cai, nasce. O problema é que nasce porque tem terra, e a terra e a semente nasce na terra, mas essa terra está cheia de espinhos. Os espinhos é a fascinação por este mundo e o amor às riquezas. A gente lê isso, a gente pensa, não é para mim essa questão, não é para mim. Não é para mim, porque eu não sou rico, minha vida é uma vida normal, tem uma coisinha ou outra, mas não é riqueza, não é bobagem. Meus irmãos, mas eu já vi e vejo pessoas abandonarem a congregação, uma reunião tão maravilhosa, tão rica, por causa da sua suposta sobrevivência. Quando eu falo suposta, é porque aquele horário ali não faria diferença substancial nenhuma na vida daquela pessoa. Nenhuma. Vocês entendem? Ou seja,
O que a pessoa é capaz de fazer por causa das riquezas? Então, a riqueza em qualidade, não em quantidade. Qualquer coisa. Congregar é totalmente secundário. Congrega-se quando pode. Quando não pode, não congrega. No caso desse que eu estou colocando. Não é? O que a pessoa faz? Abandona a família. Pessoas que passam a vida inteira sem não ver os filhos crescerem, nada, em busca da riqueza. A pessoa nunca foi rica, mas em busca do dinheiro. O dinheiro que não tem, quando vem, é pouco. É só mesmo para ele ficar preocupado se alguém vai roubar o dinheiro dele. Mas não dá nada. Não sai do lugar. Não fica rico. E se ficar também, qual a diferença que faz? Então, esse é o tema do capítulo 1. Qual o tema? Como identificar um eleito de Deus. Você pode escolher. Ou a primeira e crucial característica de um eleito. Ou a recepção, o modo de recepção da palavra de Deus pelo ouvinte determina se este é ou não um eleito de Deus. Essa é a questão. E aí, o que nós veremos na próxima semana? Não só, por que esse aqui é o tema, né? Por que isso é o tema? E o que nós veremos como desdobramento desse tema na próxima semana. Aí Paulo, primeiro, no tema, ele diz que ele assevera, ele assegura a eleição dos irmãos, porque o modo como eles receberam a palavra identificou esse fato, mas não somente o modo. Semana que vem nós vamos ver os frutos. Ou seja, se o pregador prega a palavra no poder do Espírito Santo e em plena convicção, se a palavra é a verdade de Deus, a semente é boa, se o ouvinte, sendo eleito, ele ouve o modo como ele recebe, ele acolhe a palavra, a recepção da palavra se dá com um coração de desejo de verdade, amor pela verdade, vontade de verdade, ele ouve porque deseja, ele acolhe a palavra, ele assimila a palavra, ele come a palavra. Agora nós teremos o quê? Um resultado. Qual é o resultado? A palavra de Deus, ela é quem nos regenera. Vós fostes regenerados pela palavra de Deus, disse Pedro. Essa regeneração é mudança orgânica de mente, consciência e coração. Olha, e Paulo demonstra essas mudanças aqui no capítulo 1, só apontando para os irmãos, como eu falei, que nós iríamos desdobrar esse tema. Primeiro desdobramento e prova desse fruto, no versículo 9, é que eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos para trás. Não tem como a palavra fazer o efeito no eleito e ele continuar com os ídolos. Não, eles deixam os ídolos, se voltam para Deus. Depois é dito no versículo 3 que eles demonstraram, a demonstração de o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Ou seja, eles têm toda uma demonstração factual, né, dessa mudança interior. Aí nós temos depois outro desdobramento. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Depois, o último desdobramento, eles se tornaram um modelo para outros irmãos. Amém? Esse capítulo é glorioso, irmãos, muito glorioso. Espero que vocês hoje tenham compreendido um pouco melhor esse capítulo. Quando eu pedi para os irmãos lerem 7 vezes esse capítulo, eu não estava duvidando da capacidade dos irmãos de entenderem o texto, mas eu estava incentivando os irmãos a buscarem entender o texto com maior profundidade. E o que ficou hoje demonstrado, eu acredito, que a pessoa que mais leu esse capítulo não havia tocado tão profundamente nele como hoje à noite. Isso eu tenho certeza. E como nós continuaremos a falar deste capítulo ainda nas próximas semanas, o desafio permanece de pé. Continuem a ler o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses.